E aí galera, beleza? Professor Edu por aqui. E hoje nós vamos falar sobre One Piece e os motivos de estudar história. Bom, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de One Piece. Eu ali já estou perto dos episódios semanais, já li alguns mangás e eu gosto muito porque o One Piece é recheado de aventuras, de desejos, de histórias. Nós vemos um grupo de piratas embarcar numa jornada aparentemente impossível, mas que ao longo do caminho vai se desenhando toda uma estrutura absurda de um mundo totalmente complexo e cheio de histórias, mistérios e, claro, de um sonho, a busca pelo One Piece. Dentro desse elemento, dentro do mundo de One Piece, nós temos então a história do século perdido. Então o mundo de One Piece ele é dividido entre um mundo dividido entre oceanos e que tem um governo mundial. E esse governo mundial ele controla a história do que aconteceu num século distante e que está perdido, não se encontra mais em nenhum lugar. E eis que um grupo, na verdade, uma ilha, que o One Piece, basicamente, os países são ilhas, uma ilha chamada Ohara é conhecida como a Ilha dos Arqueólogos. Ou a gente pode colocar também arqueólogos/historiadores. Nessa ilha, esses arqueólogos buscam encontrar os poneglifos e aí desvendar os poneglifos, que são pedras gigantescos escritos numa língua antiga, para desvendar o que foi o século perdido. Galera, vocês podem estar falando, mas, prof, como assim? Eles vão buscar o One Piece? Como assim eles precisam disso? Por que a ilha de Ohara necessita disso? Você provavelmente, em algum momento nas aulas de história, já deve ter perguntado ao professor: professor, para que serve a história? E o exemplo de Ohara é muito importante para a gente. Simplesmente porque Ohara representa não somente a história, mas representa o conhecimento. Inclusive, quando Ohara aparece logo em primeiro plano, de primeira aparece lá que tem uma árvore do conhecimento, onde dentro dessa árvore existe a biblioteca de Ohara, que claramente o autor Oda fez referência às grandes bibliotecas que ocorreram ao redor do mundo, Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Bagdá, que representam todo o conhecimento humano e aquilo que a gente faz de melhor, que é a busca pelo conhecimento. Então aquela ilha, Ohara, se torna a ilha dos historiadores, a ilha dos arqueólogos, a ilha daqueles que buscam a verdade. E é claro, galera, quando a gente estuda história, a gente compreende que não vai existir uma verdade absoluta, mas sim que nós vamos atrás dos fatos e nós vamos atrás das fontes, que são aquilo que é registrado, e no caso do mundo de One Piece, os poneglifos, desvendar esses fatos para então nós termos a interpretação daquele fato. Então a busca dos habitantes de Ohara era essa. Eles foram até as fontes, saíram em busca do mundo, em busca desses poneglifos, desvendar esses poneglifos para trazer o fato que estava escondido de volta àquilo que pertence aos próprios habitantes do mundo de One Piece. Trazer a verdade. E aqui eles vão ter um método, tá? Então eles vão ter um estilo, vão ter uma metodologia, uma forma de analisar isso. E aqui nós entendemos que a história ela é importante para isso, para compreender o que está acontecendo em um determinado momento e mais, para a gente chegar numa possível verdade. Mas, claro, não uma verdade absoluta, mas uma verdade que nos permite observar, para uma verdade que nos permite entender, para uma verdade que nos permite compreender, para uma verdade que nos permite retirar os obstáculos e retirar a ideia que o mundo é perfeito do jeito que está. Bom, o século perdido provavelmente é o elemento mais importante da história de One Piece,
porque é na descoberta do que é o século perdido que as pessoas do mundo de One Piece vão descobrir o que realmente aconteceu, vão descobrir por que o governo mundial controla as ilhas, por que ocorre exploração, por que os Tenryubitos, que são a classe mais alta do mundo de One Piece, podem escravizar certas etnias dentro do mundo de One Piece, vão descobrir por que existe colonialismo dentro do One Piece. Então, quando os historiadores de Ohara querem buscar a história do século perdido, eles querem, na verdade, entender, eles querem pensar, eles querem trazer de volta a noção de que nós somos donos na nossa própria história. Mas para isso nós temos que compreender. Conhecer a história em Ohara é conhecer o fim da opressão, o fim da exploração, é trazer luz a uma revolução popular. Bom, gente, Nico Robin, que é a principal personagem de Ohara, já que Ohara, e dando spoiler aqui, me desculpe, mas Ohara ela vai ser destruída pelo governo mundial. E isso acontece por um simples motivo. Os habitantes de Ohara estavam chegando ao fato do que aconteceu no século perdido. Então o governo mundial não vai permitir a existência do conhecimento. Então o mundo de One Piece, na verdade, galera, é um grande mundo da ignorância. Então o autor, o Oda, ele é muito inteligente ao mostrar pra gente que o mundo de One Piece é um mundo do desconhecimento. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não é à toa que as histórias mais contadas dentro do mundo de One Piece são a história dos piratas, porque os piratas eles têm um elemento, um método claro de passar as suas histórias, que é por meio da via oral. Aqui não. O mundo de One Piece é um mundo ignorante, vamos dizer assim. Não tem ensino da história porque não se sabe o que aconteceu no século perdido. E o governo mundial não quer que isso passe de jeito nenhum. O que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é quantos governos que existiram na realidade, de verdade, como por exemplo a ditadura militar brasileira, buscaram eliminar as fontes da verdadeira história. Verdadeira aqui, claro que eu estou colocando num prisma de relativismo, mas colocaram os documentos no lixo, jogaram, queimaram, simplesmente para apagar determinados componentes ou determinados conhecimentos ou simplesmente deixar aqueles fatos no obscurantismo. Então, galera, quando a gente fala de One Piece e de estudar a história, nós estamos fazendo uma resposta. Estudar história é importante para conhecer o passado, é claro, não apenas conhecer, mas criar uma interpretação desse passado para o nosso presente, ok? Então, gente, o One Piece e os habitantes de Ohara, e principalmente a história de Nico Robin, são tão fundamentais para a história de One Piece. Não é à toa que sem a Nico Robin e os seus grandes conhecimentos trazidos de Ohara e pelo seu dom de ler poneglifos, provavelmente o grande Capitão Luffy não chegará ao seu destino final, que é One Piece. Por fim, para finalizarmos, história, gente, é instrumento e poder. Como eu disse para vocês, o governo mundial, ele quer manipular a história. E ele manipula isso porque ele garante a manutenção do seu poder. Os Tenryubitos têm medo da história porque eles têm medo de perder o seu poder. E isso é muito simples de resolver. A gente sabe que toda a história, que toda a sociedade, ela tem uma base social. Ela não existe num vácuo, mas ao contrário, tudo depende das condições históricas e sociais. E no mundo de One Piece não é diferente. O governo mundial só mantém o seu poder porque a sua base social, que é a do esquecimento, da ignorância, é manipulada pelo governo mundial. Não é à toa que quando o exército revolucionário ele alcança várias ilhas, o primeiro elemento que o governo mundial tem a fazer é: vamos eliminar esse foco de revolução. Gente, o governo mundial teme o conhecimento porque ele tem o poder de desafiar a ordem estabelecida. E é isso que eu falo aqui. Se você novamente perguntar para o seu professor, por que nós temos que entender história? Por que nós temos que estudar história? Nós temos que estudar história porque o conhecimento histórico desafia a ordem estabelecida. É muito além daquilo de, claro, conhecer por conhecer, porque a história também é isso, tá? A Nico Robin, ela dentro da história dela, ela se torna historiadora não pelo simples fato de
deixar a ordem estabelecida fraca ou contestar essa ordem, mas porque ela gosta do conhecimento. E é muito legal isso. Então, você estuda história porque você gosta do conhecimento e gosta que esse conhecimento te traga uma visão, uma nova mentalidade que, consequentemente, vai desafiar a ordem vigente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você é um amante do One Piece como eu, comenta aqui embaixo se você deseja mais conteúdos como esse. Curtiu? Comenta, compartilha e até a próxima. Fui!